E vamos começar com mais uma aula de revisão. E hoje a gente vai falar sobre mitose. Mas antes de começar a aula, quero te falar que o material usado nessa aula é o material que eu envio por e-mail para você. Se você ainda não recebe e quer começar a receber, é só você ir lá no site biologiadescomplicada.com.br, vir aqui nessa parte de revisões e preencher o formulário que tem na página com o seu nome e o seu e-mail. Mas se você quiser também ter acesso aos resumos que já foram postados antes, todos estão disponíveis aqui no site. A única diferença é que os postados no site são apenas em preto e branco. Os coloridos você recebe apenas por e-mail. E sem mais demoras, vamos começar a revisão. Mitose do grego significa filamentos. E o que tem a ver esse significado do grego que você sempre fala que faz sentido para ajudar a gente a lembrar? Esse significado é porque no começo, nas primeiras fases da mitose, não é possível enxergar os filamentos de cromossomo. Mas como eles vão se condensando durante as fases, ao longo das fases, eles vão se tornando mais visíveis ao microscópio. Por isso que é filamentos, tá? Dos filamentos dos cromossomos. E onde acontece mitose? A mitose ela vai acontecer em todas as células somáticas, tá? E as células somáticas vão ser as células da pele, células do músculo, e nas plantas as células somáticas também estão presentes, nas raízes e nos caules. Então a gente tem como função o crescimento, a reposição de tecidos mortos, tá? E outra função da mitose é fazer a reprodução assexuada. E o que vai acontecer na mitose? A mitose nada mais é que uma célula se divide em duas células idênticas. O que é isso? Eu coloquei aqui um desenho para a gente dar uma olhada melhor. A gente tem uma célula aqui em cima, fazendo a divisão, e no final ela dá origem a duas células, certo? E elas são idênticas. O que isso significa? Que a quantidade de DNA que essa nossa primeira célula tem, vamos supor que seja um DNA de 20 cromossomos, por exemplo, 20 cromossomos, as células filhas, elas também vão ter 20 cromossomos. É isso que significa gerar duas células idênticas, tá? Tem a mesma quantidade de material genético, e o material genético é o mesmo. E aí, na mitose, para acontecer todo esse processo de uma célula se dividir em duas idênticas, vão ter 4 fases, e elas vão ser prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a gente vai ver um pouquinho o que acontece em cada uma delas. A prófase é a nossa primeira fase na mitose. Pró significa antes, então é antes de acontecer a divisão. O que vai acontecer? Qual que é a principal característica da fase prófase? Vai ser a condensação da fase prófase. É a condensação dos cromossomos. Aqui na imagem que eu coloquei pra gente, os cromossomos ainda estão começando a se condensar. Então aqui a gente tem os centrômeros, esses pontinhos vermelhos, e toda essa linha meia lilás, meia roxa, são os cromossomos que estão descondensados. Eles vão se condensar, eles vão diminuir o tamanho e vão ficar um pouquinho mais gordinhos, para formar aquele X característico que a gente está acostumado a ver. Além disso, essa condensação do cromossomo faz com que ele fique inativo. O que é isso? O DNA que tem no cromossomo, quando ele é inativado, esse DNA para de produzir RNA, e aí para toda a síntese proteica, para a replicação do DNA, para a síntese proteica, então ele fica inativo. E por ele ficar inativo, os nucleolos, que é quem comanda, todos esses processos de duplicação de DNA, de síntese proteica, não tem mais funcionalidade, então eles acabam desaparecendo na fase de prófase, tá bom? Além disso, o que vai acontecer também na prófase é a formação do fuso mitótico, ou das fibras do fuso, como são mais conhecidas. E essas fibras do fuso, elas são formadas por microtúbulos, é como se fossem canudinhos minúsculos que formam essas fibras do fuso, tá? E aí a gente tem os centrosomos, que não dá pra ver muito no desenho, mas eles são células mais ou menos assim, e eles orientam as fibras do fuso. E em algumas células animais, a gente tem também a formação de áster, que nada mais é do que como se fosse uma fibra do fuso, mas elas são uns tracinhos assim, em forma do centrosomo. E é legal saber o nome dessas estruturas, desses tracinhos, que vão ser chamados de áster.
E o que vai terminar a nossa fase de prófase vai ser que o nosso envelope nuclear, a nossa carioteca, começa a desaparecer. E na verdade não é que ela some, que ela desaparece por completo. Ela fica no formato de vesícula, de pequenas bolsas espalhadas pelo citoplasma da célula. E aí, depois disso, então, a gente vai para a metáfase. Meta, do grego, significa meio. A gente chegou, então, na metade do processo da mitose. E o que vai acontecer na metáfase? Qual que é a principal característica dessa fase? Vai ser o posicionamento dos cromossomos na região equatorial da célula, na região do meio da célula, tá bom? E aí, as fibras do fuso, que elas estavam lá em cima antes, né? Elas estavam perdidas aqui em cima antes na prófase, elas já foram orientadas pelos centrosomos, que foram para os polos da célula. Então aqui a gente tem um polo da célula e aqui a gente tem outro polo da célula. Elas vão se ligar a uma estrutura específica que existe no centrômero dos cromossomos, nas bolinhas vermelhas dos cromossomos, que vai ser o cinetocóreo. E isso vai ajudar os cromossomos na próxima fase. Então, a metáfase nada mais é do que o posicionamento dos cromossomos no meio da célula, na região equatorial da célula, e as fibras do fuso vão estar ligadas no cromossomo no cinetocóreo, que é uma estrutura que existe no centrômero do cromossomo, tá bom? E aí, então, a gente vai para a nossa terceira fase, que é a anáfase. Ana, do grego, significa separação. Então, ela vai separar as cromátides irmãs. Lembra lá, um cromossomo, eu vou fazer um xizinho aqui, bem característico de um formato de cromossomo. Ele é formado por cromátides irmãs, por duas cromátides irmãs, tá? Cada perna do meu X, então, essa perna aqui e essa perna aqui, elas são cromátides irmãs. E a anáfase vai separar essas cromátides através da diminuição das fibras do fuso. Então, é como se o canudinho lá, o nosso microtúbulo, começasse a diminuir de tamanho. E por ele estar ligado no cromossomo, conforme ele vai diminuindo, ele vai levando o cromossomo junto com ele para os polos da célula. E quando esses cromossomos chegam nos polos, a anáfase termina e a gente entra na última fase, que é a telófase. A telófase, telos do grego, vai significar fim, é a nossa última fase. A principal característica dela vai ser a descondensação dos cromossomos. Lembra que lá na prófase condensou os cromossomos? Agora a gente precisa que a nossa célula volte ao normal. Então tudo que existia antes volta a existir agora. E aí acontece a descondensação dos cromossomos e também vai aparecer um novo envelope nuclear, uma nova carioteca. E como que isso vai acontecer? Conforme os cromossomos eles vão se descondensando, eles vão se desenrolando, aquelas vesículas, aquelas bolsas de envelope nuclear vão envolvendo os cromossomos, tá? E aí começa então a formação, a reorganização de um novo envelope nuclear, de uma nova carioteca. E para terminar, para dividir duas células, para individualizar as células, a gente vai ter o processo de citocinese. Quito, do grego, significa célula e kinesis significa movimento. Então, é o movimento da célula para ela se individualizar, tá bom? E aí, então, a gente vai ter, de fato, duas células filhas com o mesmo material genético, a mesma quantidade de material genético da célula mãe. Como que vai acontecer essa divisão, essa citocinese? Aqui nesse desenho que eu coloquei para vocês, o meio da célula, ó, ele começa a ficar mais fino, certo? E isso aqui a gente chama de estrangulamento. E o que está estrangulando a célula para ela se dividir de fato em duas células? A quitina e miosina. São as proteínas que a gente tem no músculo, né? Que dá a contração muscular. E aí, então, a gente vai ter a quitina e miosina fazendo esse papel, então, de terminar a mitose, estrangulando essas duas células que estão ligadas para que elas se individualizem de fato, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula de revisão e eu te vejo na próxima.